Meio de ano é aquela época em que a gente faz aquele balanço parcial do que foi bom, do que não foi tão bom, e com livros não poderia ser diferente. Hoje eu vou te mostrar quais são os meus favoritos do primeiro semestre e o porquê que eu gostei deles. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Hannah e aqui a gente fala sobre livros. E nos últimos tempos eu tenho ficado bem exigente com as minhas leituras. E por conta disso, a minha lista de favoritos acaba sendo um tanto enxuta. E em parte é porque eu vou lendo só por conta da sinopse ou por conta de alguns burburinhos que eu vejo na internet, e aí eu acabo vendo se ele vale o hype, se não vale o hype, então eu tenho meio que aquela surpresa, sabe? Mas eu já sei qual é o estilo que eu gosto, eu já sei qual que é o gênero que me faz bem, qual que é o meu gênero conforto, né? Então é mais fácil de poder escolher um livro que eu já sei que vai dar certo. Porém, mesmo assim, eu ainda consigo ter algumas decepções. Aliás, se você quiser também que eu conte aqui quais foram as minhas decepções esse primeiro semestre, me fala aqui nos comentários que eu vou trazer um outro vídeo também só com os livros que não deram muito certo comigo. Mas hoje eu quero falar com os que deram certo, que curiosamente ou não, consegui fazer um top 5 e hoje eu vou falar deles aqui. E o primeiro favorito desse primeiro semestre foi um que eu comecei a ler logo em janeiro, então eu posso dizer que eu comecei o ano com o pé direito, que foi Sob a Ponte do Mal. Eu já tinha visto muitos burburinhos sobre os livros dessa autora, por conta de outro, né, que foi um que chegou aqui no Brasil antes, que é o Diário da Empregada. Esse eu ainda não li, mas ele tá na minha lista lá do Esquilo, já consegui ele como um dos mimos do mês e só me falta ler, né? Mas eu consegui ler o outro, que era o mais recente, Sobre a Ponte do Mal, e eu tive uma grata surpresa. Primeiro porque eu nunca tinha lido os livros de autora, então eu gostei bastante da forma como ela envolveu o leitor na história, com a escrita fluida, com os capítulos curtos, que é uma coisa que eu gosto bastante, e também uma característica desse tipo de suspense, que é uma coisa mais sim de consumo rápido mesmo. Então a ideia é que você devore o livro e aqui funcionou. Outro motivo que me fez gostar muito desse livro foi por conta da ambientação dele no Canadá, que é um país que eu não conhecia ainda, né, através dos livros, então eu tive essa oportunidade. Então eu posso dizer que eu saí um pouco também dessa bolha, né, Estados Unidos, Reino Unido, que é uma coisa que isso me incomoda muito, que boa parte dos livros só fica lá. E esse livro me deu a chance de sair, né, dessa bolha, um pouco subir mais um pouquinho e ir lá para o Canadá, mas também por conta da história principal. Aqui falando brevemente, não vão ser resenhas dos livros. Aliás, esse livro não tem resenha aqui. Se você quiser a resenha dele aqui, você sinaliza que eu trago um vídeo exclusivo só com a resenha desse livro aqui no canal também. Mas Sob a Ponte do Mal, falando bem brevemente, traz a história de uma jovem que nos anos 80 foi brutalmente desvivida num local chamado Ponte do Mal, literalmente, que todo mundo chamava assim, já que tudo de ruim acontecia nessa famigerada ponte, numa cidadezinha pequena e tal. Mas teve uma pessoa que chegou lá e confessou o que fez. Então essa pessoa pagou pelo que fez, está lá, né, já pagando a pena e tal. Só que anos depois tem uma outra pessoa, uma jovem que está em ascensão no seu podcast, está ficando muito famosa, falando sobre o true crime. E ela simplesmente quis desenterrar essa história porque era um caso que foi resolvido rápido demais e ela achou que tinha algumas peças faltando. Então ela chega na cidade causando burburinho porque todo mundo ouve o podcast dessa menina, já que ela tá super famosa. E agora também todo mundo tá ouvindo mesmo porque tá falando sobre o caso que chocou a cidade 20 anos atrás. Então, boa parte das pessoas que estavam envolvidas naquela época ainda vivem na cidade. E essa menina começa a mexer com todo mundo, desde a detetive responsável na época até as pessoas que teriam alguma convivência um pouco mais próxima com a vítima. E a gente vai acompanhando esse caso conforme a menina vai fuxicando lá as coisas nas mídias antigas. Fica meio que como se a gente estivesse acompanhando a construção também do roteiro desse podcast. Então eu gostei por conta disso, porque foi uma coisa um pouco mais moderna, já que podcast é uma mídia que está muito em alta, né, atualmente. Então foi um grande acerto da autora por isso, sem contar que eu gostei da forma como a narrativa foi colocada.
Apesar de eu ter alguns pontos contras nessa história, eu tenho algumas ressalvas, mas ainda assim é um favoritado, porque, primeiro, me tirou da ressaca literária, segundo, foi uma história que de fato funcionou, mesmo com essas ressalvas, ainda assim é uma história que ela é crível, e eu gostei muito dessa leitura. Foi de fato uma grande surpresa. Tem muitas reviravoltas, tem muitas chances de você ser feito de trouxa, com certeza, porque eu fui. Eu estava pensando em várias teorias e conforme foi passando as páginas, eu fui sendo feita de trouxa. De formas seguidas, no outro capítulo a minha teoria já tinha caído, eu chegava, formulava outra, quando era no outro capítulo também já tinha caído essa teoria. Então eu gostei muito por conta disso e eu recomendo essa leitura. Se você também gosta de suspenses que vão te fazer de trouxa, se você gosta de suspense que é uma leitura assim mais rapidinha, se você gosta também de suspenses que se passam fora dessa bolha, né, Estados Unidos, Reino Unido, que é uma coisa que às vezes pode incomodar. Quer dizer que não tem livros bons nesses, né, nessa bolha? Não, tem muitos livros bons ali, mas também tem vários livros muito bons que são ambientados em outros países e às vezes a gente não conhece porque a gente fica só concentrado nessa bolha, sabe? Então, esse livro é uma boa pedida por esses motivos. Outro livro que entrou nessa lista dos favoritados foi Charles Maxwell e Chapeuzinho Vermelho. Esse livro eu não sabia o que esperar, ele me chegou de paraquedas aqui em casa. Ele foi lido em parceria, foi a primeira vez, inclusive, que eu fiz parceria com a Palavra Inverso. E eles me convidaram gentilmente, que eu adorei o convite, aliás, muito obrigada. E me mandaram um catálogo com 4 e-books para eu poder escolher um e ler para poder resenhar. E eu escolhi esse porque era o que ficava mais próximo do escopo do canal, né? E eu me surpreendi um bocado. Primeiro porque eu li esse livro, eu não queria nem saber da sinopse dele, eu fui encantada pela capa dele e eu queria que ele li. E segundo porque quando eu comecei a ler, felizmente, a capa era bonita e a história também era maravilhosa. Aqui a gente acompanha a história de Charles Maxwell, que é o personagem principal, que vai investigar o desaparecimento da Chapeuzinho Vermelho. Aqui a gente tem personagens que são de fábulas e personagens humanos que moram juntos, né, convivem juntos na cidade de Edimburgo, nos anos 40, então tem toda aquela vibe meio no ar, tem aquele clima de espionagem, né, por conta dos rumores, né, das coisas que estavam acontecendo. Inclusive, tem muita matéria do jornal no meio do livro que vai te mostrando aquelas principais notícias do que estava acontecendo, e incluindo esses personagens que são de fábula, né, nas notícias e tal, que eu achei sensacional e me ajudou muito na ambientação da história. A Chapeuzinho Vermelho desaparece e Charles Maxwell está tentando investigar. O próprio Charles Maxwell, ele é um ser mágico, ele tem um dom que ele consegue meio que ler a mente das pessoas e tal, e ele meio que vai tentando usar isso para ver quem é que tá mentindo para ele ou não. Só que mesmo assim ele ainda consegue falhar porque ele é muito atrapalhado. E quem vai ajudar ele é uma freira que é. Acho que se você leu a história, ou pelo menos você assistiu alguma adaptação de Robin Hood, você vai saber quem é que é o Frey Tucker. Só que aqui a gente tem uma versão feminina dele. Então aqui a gente tem uma freira que depois dos acontecimentos com o Robin Hood, ela meio que saiu fugida lá da cidade e foi parar em Edimburgo a mando da própria igreja. Porque mesmo ela tendo feito umas coisas que são totalmente fora da caixinha, que o Vaticano não aceita, sabe que os métodos dela funcionam. Então, eles estão achando muito esquisito o fato do padre local lá da cidade não estar relatando as coisas que andam acontecendo lá para poder o Vaticano saber das coisas. Então manda essa freira para lá, já que ela tem os métodos não convencionais de fazer as suas investigações, manda ela para ela poder fazer o relatório como uma espécie de agente secreto. Então ela chega, né, como quem não quer nada e tal, para poder se ambientar, saber quem são as pessoas. Só que ela cai de paraquedas exatamente na época em que o Chapeuzinho Vermelho desaparece. E ela vai ajudar o Charles Maxwell de uma certa forma a descobrir aonde que a Chapeuzinho Vermelho está. Será que ela ainda pode contar essa história? Será que ela sumiu e não vai voltar mais? Tudo isso é um grande mistério e eu simplesmente devorei em menos de 2 horas. O livro é curtinho, né? Ele tem um pouco mais de 100 páginas, acho que são 170, alguma coisa assim. E eu li em 2 horas porque simplesmente eu não conseguia parar. Eu estava no meio de uma viagem, eu estava indo daqui para São Paulo e
Nessa viagem, eu li esse livro em menos de 2 horas. Eu acho que se eu tivesse em casa também, eu teria lido nesse tempo também, porque a história é muito envolvente e eu não consegui pensar em mais nada. Eu só queria ler esse livro e saber se a Chapeuzinho Vermelho ia voltar para casa ou não. É uma história que eu gostei muito e entrou pro hall dos favoritos sem nem pensar 2 vezes. Outro livro que muito me surpreendeu, porque foi uma grata surpresa e pelo visto eu tô tendo gratas surpresas durante as minhas viagens daqui para São Paulo, foi Ecos na Floresta. Esse livro eu li em parceria também com a editora School, mas não foi por isso que ela foi o favorito do mês. Foi porque, de fato, a história muito me surpreendeu. Fazia muito tempo que eu não lia livros de terror, mas agora em 2025 parece que a temporada de livros de terror abriu por aqui, porque eu de vez em quando estou fazendo algumas descobertas nesse gênero. Porém, todavia, entretanto, terror e slasher era um gênero que eu só via muito em filmes, principalmente aqueles dos anos 90, e eu não estava acostumada a ter isso por escrito. Eu vi que a editora tinha lançado esse livro recentemente, eu fui logo pegar no catálogo do Kindle Unlimited para poder ler, e foi uma grata surpresa. Primeiro que eu gostei muito da capa, a capa já traz bem o que a gente vai encontrar na história, né, por causa da floresta. E segundo, por conta da ambientação, já que o livro trouxe uma cidade bem conhecida daqui do Brasil, que é Campos do Jordão, um dos grandes destinos, principalmente das pessoas que adoram frio. Eu nunca estive lá, sempre tive muita vontade de conhecer, só que depois de ler esse livro, eu com certeza vou pensar 2 vezes antes de passar por lá. Ele traz uma Campos do Jordão muito sombria e com uma origem que faz total sentido aqui nesse livro. A gente conhece a história pelo ponto de vista da Alice, que é uma ex-moradora da cidade, né? Ela é nascida lá, meio que ela passou a infância dela lá na cidade. Só que ela meio que foi tirada, né? Foi convidada a sair da cidade pela sua avó, com quem ela morava em São Paulo até os dias atuais, que ela faz faculdade e tal. Só que por algum motivo ela acaba voltando para Campos do Jordão, junto com os amigos e tal. E ela descobre o porquê que ela não deveria ter voltado. É um terror que vai ficar na sua cabeça por muito tempo. Eu devorei esse livro, ele também é bem curtinho, mas ele vem banhado em muito sangue, em muito osso quebrado, em muita coisa. Eu acho que se você estiver muito imerso na leitura como eu fiquei, eu assim, dava para ouvir o osso quebrando de tanto detalhe que tinha, porque é muito imersiva essa narrativa e eu gostei muito. Fora que a escrita do autor também é muito envolvente, capítulos são curtinhos, já viu que capítulo curto, escrita envolvente, tô favoritando, né? Mas, felizmente, é um livro que tem essa combinação e eu gostei bastante. Aliás, eu não vou falar muito dele por aqui porque tem resenha dele aqui no canal. Então, se você quiser conferir, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e você confere depois que esse vídeo aqui terminar. Outro livro que entrou para o hall dos favoritos desse primeiro semestre foi Sangue de Cabra, que também já tem resenha aqui no canal e eu vou deixar o link dessa resenha aqui na descrição desse vídeo para você também poder assistir depois que esse vídeo aqui acabar. Mas falando brevemente sobre esse livro, é um livro de horror brasileiro escrito pela Milena Queiroz. E aqui a gente acompanha 9 contos de mulheres aleatórias que poderiam muito bem ser nossas amigas, poderiam ser nossas colegas de trabalho, poderiam ser nossas parentes e poderia ser a gente mesmo, que estão indo fazer as suas tarefas diárias, né? E elas são submetidas a algumas situações que a mente humana com certeza iria duvidar. E como elas também saem disso, tô lendo para saber. Esse livro me lembrou muito a estrutura que eu encontro nas histórias de Edgar Allan Poe, que é também um dos meus autores favoritos quando se trata de literatura de horror, e eu gostei muito, principalmente por ser um talento nacional. A escrita da autora é muito envolvente, deixa você com um triplex alugado na sua cabeça. Você não sabe realmente se aquelas pessoas vão sair vivas no final da história, mas você quer saber como aquilo dali vai acabar, porque você está tão envolvido na história, os finais também são abertos, então qualquer teoria que você tenha vai fazer sentido ali. E você fica pensando, como eu fiquei, pensando nessas histórias por dias e pensando, gente, se isso acontecesse comigo, o que era que eu ia fazer? Será que eu ia fazer igual elas? O que, que eu ia fazer? É uma história que realmente vai te fazer pensar, vai te fazer refletir sobre um monte de coisas, sobre
você mesmo, sobre a sociedade humana e até onde vai a sanidade humana para poder passar por esses perrengues todos, sabe? Foi um livro que muito me surpreendeu, eu gostei muito, vou guardar aqui na minha estante com muito carinho. E o último livro dessa lista, eu na verdade vou roubar um pouquinho, porque é um prequel de Ecos na Floresta. E aqui eu tô falando de Ecos Perdidos. Ecos Perdidos é um brinde que o autor manda para quem lê Ecos na Floresta. E aqui a gente conhece a história de Campos do Jordão não como ela é hoje, mas na época da sua fundação. Aliás, antes mesmo da sua fundação. Então a gente acompanha a história através de contos que estão em ordem cronológica e a gente vê como que era a relação dos nativos com a floresta que fica onde hoje é a cidade de Campos do Jordão. Então a gente acompanha a relação que esses nativos tinham com a mata, com os animais e como que eles conviviam entre si. E também a gente acompanha a chegada dos primeiros povos e colonizadores que vieram para construir a cidade, que são os fundadores. E essa história, obviamente, que não vai ser em um clima de paz, porque a floresta está viva. Então, do mesmo jeito que ela já era viva em Ecos na Floresta, a gente descobre que também ela é viva aqui em Ecos Perdidos. Ou seja, ela sempre esteve viva, mas o que ela lida com as pessoas vai mudando ao longo do tempo e a gente vai entendendo o porquê através de Ecos Perdidos. Aliás, muitos personagens de Ecos na Floresta têm a sua origem explicada em Ecos Perdidos e quando eu descobri isso, a minha mente simplesmente explodiu. Foi uma história que me envolveu tanto, mais tanto, que eu voltei para, no caso, Campos do Jordão de séculos atrás, com muita facilidade. E eu custei muito para poder voltar para minha realidade depois. Foi um livro que realmente ele me pegou, ele me puxou e me levou para essa narrativa. O que é muito bom num ponto de vista, mas também é muito ruim, porque eu não gostaria de estar lá na época desse sacrifício, sabe? Mas foi um livro que valeu muito a leitura, entrou para o hall dos favoritos e que eu também recomendo. Então, se você leu Ecos na Floresta, fale com o autor para você também poder ter esse prequel no seu Kindle e você poder conhecer a origem de Campos do Jordão. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros aqui citados ou se você tem algum favorito do seu primeiro semestre. Eu também vou gostar muito de saber e vamos trocar figurinhas. Até o próximo vídeo, tchauzinho!